Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. E 6º ano, vamos então fazer a correção aí dos exercícios das 2 últimas videoaulas, beleza? Então, primeiro aí as 14 questões da aula 76, depois mais 14 da 77. Combinado? Fechamos o nosso livro, né? Então, é muito importante essa correção. Questão 1. Nosso corpo, aí, as primeiras questões era para completar as palavras que estavam faltando. Então, a questão 1. Nosso corpo é constituído por um grande número de substâncias químicas que reagem entre si constantemente, proporcionando nossos movimentos, nossos pensamentos e nossas ações. Foi o que a gente falou aí na aula sobre os fenômenos químicos que acontecem no nosso corpo. Questão 2. Muitas dessas substâncias são transportadas para todo o corpo pelo sangue que circula nas veias e artérias, que são os vasos sanguíneos, as quais constituem um sistema circulatório ou sistema cardiovascular. Questão 3. A digestão começa na boca com o processo de mastigação. A trituração dos alimentos é uma transformação física. Lembram que eu disse para vocês? Só está diminuindo o tamanho do alimento. Por exemplo, uma maçã. Quando você está mastigando, você está cortando ela em pedaços menores. Um biscoito, um queijo, qualquer outro tipo de alimento. A não ser um líquido, né? Porque o líquido você ingere ele de uma vez, você não precisa de triturá-lo. Questão 4. Após passar pelo esôfago, que é um tubo que conecta a boca ao estômago, o alimento chega a este órgão. Aqui continua o processo de transformação química dos alimentos que ingerimos. Turma, que órgão que é esse daqui? Estômago. Né? Aqui, ó, estômago, iniciando aí o processo de transformação química. Aliás, a transformação química pode iniciar da boca já quando a liberação da saliva. A saliva ajuda aí a umedecer aí o alimento após a trituração. Questão 5. A vesícula biliar também participa do processo digestório, que pode ser considerado um fenômeno químico. Todos os processos, quer dizer, a maioria deles, pessoal, os processos, as etapas da nossa digestão são consideradas fenômenos químicos. Transformações químicas são ações que resultam na formação de novas substâncias. Fáceis, né? A gente já cansou de falar disso. Era só ler aqui, ó, formação de novas substâncias, só pode ser transformação química. 7. Analise as misturas abaixo e classifique em substância pura, sistema homogêneo ou heterogêneo. Aí já no antigo conteúdo, né? Então, olha só. Água. Poxa, substância pura. Tá bom? Grafite. Substância pura. Água com açúcar dissolvido. Eu tenho 2 substâncias. Não pode ser uma substância pura. Só pode ser um sistema. Beleza? Só que é um sistema homogêneo, porque a gente não consegue ver diferença entre eles aí. É uniforme. Lembra? Próximo. Água com óleo. Uma mistura heterogênea. Consigo ver aí mais de uma fase. Né? Consigo ver o óleo e a água. 8. O sistema água e óleo também apresenta 2 fases. Água com óleo. Tá? Cada uma delas é constituída por uma substância diferente. Logo, esse sistema é heterogêneo, pois é formado por uma mistura de substâncias. 9. No sistema água e gelo, há 2 fases. Água e gelo.
e eu consigo ver a diferença entre eles. Cada uma delas, porém, é constituída somente de água, só tem uma substância. Logo, é um sistema heterogêneo, porque eu consigo ver aí a diferença entre eles. Pois é formado, né? Tem uma substância, tá? Aí no caso, substância pura, e em diferentes estados físicos. Eu consigo ver a diferença entre a água líquida para a água no seu estado sólido. 10. A atomização é a separação de sólidos com diferentes tamanhos, que pode ser feita com a utilização de diversos aparelhos ou instrumentos. Lembrando ainda um pouquinho dos métodos de separação das misturas. 11. Para a separação de materiais que contêm determinados metais, é possível utilizar no mesmo conteúdo de separação de materiais, né? O mais eficaz para separar metais é a atração magnética. 12. Esse processo, está falando de um processo, é utilizado para separar, por exemplo, uma mistura de sal de cozinha e areia. Como o próprio nome sugere, ocorrerá uma dissolução de um dos componentes, ou seja, um deles vai dissolver. Lembra quando eu disse dissolução? Lembrar de dissolver? Próxima questão. A evaporação ocorre em diversas situações do cotidiano. Após o banho, por exemplo, podemos secar os cabelos com uma toalha ou deixá-los secar naturalmente apenas com a evaporação. Simples, tá? Na testa, né? 14. Na destilação simples de sólidos dissolvidos em líquidos, a mistura é aquecida em um aparelho de laboratório chamado de balão de destilação. A destilação simples. Questão 1 da última videoaula agora. Estamos na outra, corrigindo as outras, o outro para casa. Todos os elementos, tanto os que passam nos processos industriais, como a margarina, quanto os que são obtidos diretamente da natureza, como as frutas, são constituídos por substâncias químicas que foram produzidas natural ou artificialmente por meio de transformações químicas. Como, por exemplo, eu não entendi, Renan, essa questão da substância química natural. A fotossíntese, lembra? Por exemplo, a maçã, ela é resultado de fotossíntese. Porque, olha só, a planta não fabrica a própria energia dela através de quem? Da fotossíntese. Então, ela consegue produzir aí a glicose, retirando o CO2 da atmosfera. E a glicose vai para onde? Vai para a maçã, o açúcar lá. Por isso que ele é docinho. Geralmente as frutas são doces. Então, olha só, o açúcar foi produzido através de um fenômeno químico. Beleza? Questão 2. Cite os produtos derivados do petróleo. Cosméticos, os combustíveis, de modo geral, o asfalto de rua, plástico e vários outros objetos. Na realidade, pessoal, os principais é combustível e plástico. Só que o plástico, existem diversos tipos de plástico, então acontece um tanto de variação entre os plásticos também, derivação dos plásticos. E do mesmo modo, pessoal, voltando um pouquinho, uma curiosidade, do mesmo modo que quando a queima, né, de combustíveis lá no carro, ele gera poluentes que vão para a atmosfera, intensificando a poluição aí do ar. Quando você queima um plástico, você vai estar liberando poluentes atmosféricos também, porque ele é derivado do petróleo, assim como um combustível. 3. Explique de que forma a química pode ser importante em nossas vidas. Pois a gente falou muito sobre isso, né? Desde a antiguidade são utilizadas substâncias químicas destinadas a aliviar as dores e a prolongar a vida. Na realidade, pessoal, o uso da química ele
ele está muito relacionado a facilitar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Por exemplo, você está passando mal, você vai ali, você toma um remédio, que é um produto químico, e você melhora. Está com dor de cabeça, tomou um remédio, você melhorou. Um exemplo. Outro exemplo, você está indo para algum lugar e precisa carregar um tanto de coisa. Você vai usar uma sacola. Sacola é resultado de um estudo químico. Então, são em vários os momentos. Ela é extremamente importante para o nosso dia a dia, só que por outro lado, como a gente falou na última videoaula, ela pode ser também, pode gerar aí grandes impactos para o próprio planeta Terra. Os pesticidas são substâncias destinadas ao controle de pragas em animais e plantas nas plantações. Fertilizantes, substâncias químicas também, né, os dois, destinados à melhor qualidade do solo para aumentar as colheitas, a produção agrícola. Mecanização do campo. O termo se refere à modernização do meio rural, com investimento em tecnologia para aumentar a produção agrícola. Quanto menos perda, melhor para o agricultor. Questão 7. Sustentabilidade. Olha só, busca por utilizar os recursos naturais de maneira consciente, sem desperdiçá-los ou poluí-los. A sustentabilidade, pessoal, é um conceito muito complexo, tá? Tem vários significados e a gente vai ter uma aula exclusiva para falar sobre ela em outro momento, tá bom? Mas o que é, de modo geral, o que ela é? Ela surge como um aliado para tentar diminuir aí esse poluente. Só que também tentar diminuir mantendo uma escala de produção, porque o ser humano precisa de produzir. Nós precisamos de nos alimentar. O ser humano precisa de continuar plantando soja, arroz, feijão. Nós precisamos de uma escala de produção. Mas, poxa, será que a gente não pode pensar diferente? Será que a gente não pode pensar em produzir sem gerar impactos ambientais? Ou, melhor ainda, tentar diminuir os impactos ambientais? A sustentabilidade surge em um raciocínio próximo a esse. A gente vai voltar a falar sobre ela. Questão 8, o que é o DDT? Então, é um inseticida, produto químico, muito eficiente no controle de insetos na terra. 9. Quais são as possíveis consequências do seu uso aí do DDT? Então, olha só, ele permanece presente por muitos anos nas águas, no solo e nos organismos vivos, nos animais, pois sua composição não se altera. Ele é um produto químico, além de apresentar um efeito acumulativo. Como assim, Renan? Olha só, um agricultor joga DDT no terreno dele. Vem a chuva, acaba lixiviando aí esse produto químico para o rio. Os peixes acabam se alimentando desse produto químico. Vem uma ave, se alimenta do peixe. Ela vai acabar ingerindo o DDT, porque o DDT não estava dentro do peixe. Então, o DDT foi para a ave. Vem aí uma onça pintada e ingere a ave. Então, vai estar ingerindo o DDT também, ou seja, ele é acumulativo. E pior ainda, voltando lá no peixe, ele ingeriu o DDT, vai o pescador lá, pesca mais de 100 peixes com o DDT e sai para vender aí nas feiras. Então, gerando aí peixes com produtos químicos dentro. Então, é muito perigosa a questão. Olha só, pequenas quantidades de DDT presentes nos vegetais são ingeridos pelo ser humano ou por animais que vão servir de alimento para o ser humano, como os peixes. A questão 10, falando aí do DDT, e te perguntando, como podemos diminuir o uso do DDT? Olha só, uso de adubos orgânicos. Existem, pessoal, fertilizantes naturais que vão auxiliar aí
a planta a crescer bem e não vai gerar impactos ambientais. Então, existem estratégias naturais que não são químicas e que também podem ser usadas e não vão gerar impactos ambientais. Tá aí um exemplo da sustentabilidade, ou seja, manter a escala de produção sem gerar danos ao meio ambiente. Questão 11. Você conhece algum material que não tenha uma substância química? Aí a resposta pessoal, né, galera? Então, eu, particularmente, desconheço. 2. Os produtos químicos que são feitos no laboratório, em laboratório, fazem mal? Não, pessoal. Não. Ah, Renan, você está falando que o fertilizante é ruim, né? Gera esse tanto de impacto. Não, poxa, ele é bom. Eles são extremamente eficientes. Só que em excesso ou uso inadequado vai gerar impacto ambiental. Então, todo produto químico, pessoal, de modo geral, aquilo que faz mal é porque não está usando direito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O café. Café mesmo, que geralmente os adultos adoram, tá bom? Ele sofre uma alteração química e simples para a gente ingerir. Por isso que muita gente fala que não, eu gosto de café puro, café orgânico, café da roça, que ele está livre aí de alguns produtos químicos. Só que, olha só, o café ele não faz mal. Ele faz bem para quem gosta de trabalhar, né, render, ele mantém a atenção. Só que se você usar muito café, se você beber 2 litros de café em um dia, isso daí vai te fazer mal ao longo do tempo, com certeza. Então, o que está relacionado a fazer mal ou bem não é o produto em si a quantidade que você está ingerindo. Beleza? Então, o produto químico não faz mal. Tá bom? O que vai fazer mal é o seu uso inadequado. Por exemplo, posso falar que remédio vai fazer mal para a gente? Não, lógico que não. Quando a gente está com muita dor de cabeça e um remédio, né, vai ser extremamente bom para aliviar aquela dor momentaneamente. Só que se eu tomar 10 comprimidos para aliviar a minha dor de cabeça, é lógico que isso vai fazer mal. A questão 3, perguntando sobre os plânctons, são micro-organismos, né, que vivem à deriva na coluna de água, geralmente marinhos. É um grupo chamado de zooplâncton, quando formado por pequenos animais, e fitoplâncton, quando são pequenas plantas e algas, tá bom? Zooplâncton são micro-organismos formados por animais, e fitoplâncton são de plantas e algas. Questão 14. Que substância absorvida durante a fotossíntese torna o ar mais puro? Absorvida. Tá? Qual planta, que substância absorvida durante a fotossíntese acaba tornando o ar mais puro? Tira o gás carbônico, não é mesmo? E na mesma hora está produzindo o oxigênio. Então, temos aqui a equação. Fica fácil da gente entender. O gás carbônico, a água, com a luz solar, gera o quê? A glicose, que é o alimento da planta, e o oxigênio. Por que torna o ar mais puro? Porque tira um poluente, gás carbônico, e libera o oxigênio. Simples. Pessoal, fechamos então a nossa correção. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, bons estudos e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.